Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e raciocínio lógico, e na aula de hoje, galera, dando continuidade aí ao nosso estudo de matemática voltada para concursos, nós vamos falar sobre o tema equação do primeiro grau. Né? O tema equação do primeiro grau é o tema introdutório, onde nós iremos aprender aí não somente a conceituar e identificar uma equação no primeiro grau, como fazer a parte operacional, né? Que é o objetivo maior, encontrar a variável presente nessa equação. E vamos um pouco mais além, porque o concurso em si ele vai problematizar a situação da equação do primeiro grau. Então, nós vamos ver problemas que envolvem a equação do primeiro grau, como que se transforma essa linguagem escrita numa linguagem matemática e, a partir desse momento, depois fazer a parte operacional. Tranquilo? Vem comigo aí, galera, vamos dar o pontapé inicial, falando então de equação do primeiro grau. Então, para a aula de hoje, gente, preparamos aí uma aulinha bem tranquila, bem legal, e nós vamos abordar os seguintes assuntos, ó. Então, como eu disse, a primeira parte é a parte introdutória, conhecer a equação. Depois a gente vai à parte operacional, vamos ver dois tipos, com e sem denominador. E, por último, fazer a resolução de problemas envolvendo a equação do primeiro grau. E, por último, resolver uma bateria de exercícios. Tranquilo? Então, para você aí que tem uma certa dificuldade nessa aplicação de resolução dessa equação, essa aula com certeza vai te ajudar muito, galera. Beleza? Vamos lá então, ó. Equação do primeiro grau, gente. Primeira parte, a parte conceitual. Professor, o que é uma equação do primeiro grau? Para a gente falar em equação do primeiro grau, a gente precisa primeiramente falar em sentença. Sentença é uma operação matemática, né? E essa operação pode ser uma adição, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão. É uma operação matemática. Então, a gente chama de sentença matemática. A sentença matemática, ela pode ser aberta ou pode ser fechada. Quando que ela é aberta? Que é o caso que nós iremos estudar. Quando, para ser determinado o valor dessa sentença, é necessário, antes, nós identificarmos o valor da variável presente na sentença matemática. Ok? Beleza? Então, toda vez que eu tenho uma operação matemática, uma sentença, soma, subtração, multiplicação, e apresenta uma variável, eu tenho uma sentença matemática aberta. Tranquilo? Bom, e aonde entra o conceito de equação? A equação, ela é essa sentença matemática aberta, ou seja, uma operação matemática que contém uma variável, porém ela é expressa por um sinal de igualdade. Eu estou fazendo um comparativo. Por isso ela se torna equação. Então é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta a variável. Ou você diz que apresenta a variável ou diz simplesmente aberta. Beleza, professor, já sei o que é uma equação. Mas por que essa equação ela é chamada do primeiro grau? Bom, gente, é importante que a gente entenda o seguinte. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma equação. Olha só, 3x mais 4. Aliás, de uma sentença. Vou colocar aqui como se fosse uma equação. 3x mais 4 igual a 1. Isso aqui é uma equação. Essa equação, ela é do primeiro grau, professor? É. O que define o grau de uma equação? O que define o grau é o maior expoente que a variável contém. Quem é a minha variável aqui? No caso, é a letra x. O maior expoente, que é o valor que vai aqui, como não apareceu nada, professor, se não aparecer nada, é porque é 1, ok? Ah, se apareceu nada é 0? Não, 0 tem que aparecer o 0, não é. Se não apareceu nada, é 1. Então, por isso, ela é do primeiro grau. Professor, se o maior expoente aqui fosse 2, aí a minha equação já passaria a ser do segundo grau. Se o maior expoente for 3, do terceiro grau, e assim por diante. Então,
O grau de uma equação ou de uma sentença é definido pelo maior expoente que a letra, que a variável, que o termo desconhecido contém, pelo maior expoente, cujo coeficiente, que é o número que está junto com ele, for diferente de zero, ok? Então, esse carinha aqui, que é o 3, não pode ser zero, pode ser qualquer valor. Positivo, negativo, 66, tapa na orelha, beleza. Só não pode ser zero, ok? Bom, então já sabemos por que a nossa equação ela é do primeiro grau. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais essa nomenclatura. Então eu tenho aqui uma equação do primeiro grau, x mais 7 igual a 16. Bom, primeiramente, é importante que a gente entenda toda a linguagem, toda a nomenclatura que nós utilizamos quando nós fazemos referência a uma equação. Você precisa compreender esse processo para depois, quando nós abordarmos alguma fala, você não vai ficar aí sem compreender o que nós estamos querendo dizer. Tranquilo? Bom, primeira situação é que o sinal de igualdade, ele divide a equação em duas partes. Divide em duas equações, a equação em duas partes, que são chamados de membros, ok? Então, eu tenho dois membros, um à esquerda e o outro à direita do sinal da igualdade. Então, na visão que você está tendo aí, o x mais 7 aqui seria o meu primeiro membro e o 16 seria o segundo membro. Beleza? A primeira coisa que você tem que entender agora é que o sinal de igualdade faz essa divisão. Beleza. Uma outra coisa importante é nós entendermos o que é um conjunto universo. Veja bem, gente, no estudo e na resolução de equações do primeiro grau, não é muito incomum não aparecer situações como conjunto universo ou conjunto verdade, ok? Essa linguagem, essa termologia técnica, ela vai estar presente lá no concurso. Então, você precisa entender, quando o exercício fala de conjunto universo é uma coisa, quando ele fala em conjunto verdade é outra coisa, e a gente precisa deixar isso muito bem claro aqui. Tranquilo? O que é um conjunto universo, gente? O conjunto universo é o conjunto que contém todos os valores que possam ser possivelmente solução para aquele problema. Veja bem, que seja uma possível solução, não que é uma solução. Mas a solução daquele problema vai estar dentro daquele conjunto de valores. Tipo, ó, tudo que está dentro desse quadro, dessa lousa, pode ser uma das soluções. Agora, qual é? Não sei ainda, mas tudo que está aqui é candidato a ser. Isso é conjunto universo. Beleza. E o que seria, então, um exemplo? Conjunto dos números naturais pares. Veja bem, a gente já viu no estudo de conjunto que os naturais são todos os inteiros positivos. Se eu falo conjunto dos números naturais pares, são todos os inteiros pares e é infinito, ok? Tudo que for inteiro e par é natural. Tranquilo? Beleza. Aliás, todo natural par vai ser um inteiro, 2, 4, 6, 8, 10 e assim vai. Tranquilo? Bom, conjunto verdade, gente. Conjunto verdade. O que é o conjunto verdade? Então, o universo é um conjunto de valores. Verdade são, dentre esses valores do conjunto universo, somente aqueles que fazem com que a sentença, com que a equação seja verdadeira. Tranquilo? Eu não vou aproveitar todos aqueles que estão disponíveis. Vou aproveitar alguns ou nenhum. Aqueles que forem aproveitados fazem parte do conjunto verdade. Tranquilo? Bom, uma coisa que é importante a gente entender também é o seguinte: uma equação do primeiro grau, ela vai ter somente uma solução para aquele valor. Eu não vou ter duas soluções que vai fazer aquilo ali ser verdadeiro. Vou ter uma solução somente, tá? A gente chama assim de raízes ou solução do problema. Tá? O grau da equação define a quantidade de soluções que eu terei.
Então, numa equação do primeiro grau, eu vou ter uma solução para aquela equação. Beleza. Formas de fazer pode ser diferenciada. Eu posso resolver de um jeito A, de um jeito B, de um jeito C. Mas a solução será sempre a mesma. Tranquilo? Bom, um exemplo de conjunto verdade. Número natural par primo. Veja bem, número natural, a gente sabe que são todos os inteiros positivos. Par, 2, 4, 6, 8. Só que ele quer par e primo. Então, o único número par e primo é o número 2. Então, qual é o conjunto verdade aqui? É o número 2. Esse é o conjunto verdade, tá? Aqui, na verdade, não é U, é V, ok? Conjunto verdade, 2. O meu conjunto universo são todos os números naturais. O meu U seria N. Conjunto universo, N, que indica o conjunto dos números naturais. Conjunto verdade, V, o 2. Beleza? Então, vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Bom, a gente já definiu o que é uma equação, né? Eu tenho aqui, então, uma equação do primeiro grau. Uma igualdade aqui, sentença matemática que apresenta uma variável. Beleza. Vamos entender agora o que é e o que não é a equação. Esse exemplo aqui é um exemplo de uma equação, certo? Agora eu vou mostrar uma outra situação que é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, porém ela não é uma equação, que é esse caso aqui, tá? Para que você compreenda bem, isso é uma equação, isso não é uma equação. É uma sentença matemática? Sim, é uma sentença matemática, na qual eu conheço todos os seus valores. Por que não é equação? Porque não apresenta variável. Tranquilo? Entenderam a diferença? Beleza. Porque às vezes ocorre do aluno achar que isso aqui é uma equação, e não é.
Tá? É uma sentença matemática, mas não pode ser tratada como equação. Bom, uma outra coisa importante é a gente entender o nome que nós damos a cada elemento que constitui essa equação, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma equação, 3x sobre 2 menos 2 mais 3x menos 4 igual a menos 4 menos x. Cada elemento que constitui essa equação tem um nome específico. Então, numa equação, eu vou ter incógnita ou variável, eu vou ter termos e eu vou ter coeficientes. E eu preciso saber o que é um termo, o que é um coeficiente e o que é a variável. Beleza? Então, vamos destacar isso daqui. Então, eu tenho os dois membros, né? Primeiro membro e segundo membro. O que eu tenho aqui? Quem são os termos de uma equação? Todos os elementos que estão presentes numa equação, separados pelo sinal de mais ou de menos, de adição ou de subtração, eles constituem termos da equação. Então, quando eu falo termo, eu não necessariamente vou ter somente um elemento. Eu posso ter um elemento, posso ter dois elementos juntos, posso ter 3, 4, 5, posso ter vários elementos juntos. Inclusive na parte de cima ou na parte de baixo também, tá? Porque eles formam um só, numerador e denominador. Posso ter fração como termo, posso ter termo só inteiro, sem ser fracionário. Então, olha só, o sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de menos, tá? Aqui eu tenho um sinal de menos. Aqui eu tenho um sinal de mais, aqui eu tenho um sinal de menos, aqui eu tenho um sinal de mais. Então, vocês observem que, para identificar a quantidade de termos, basta eu verificar quantas adições ou subtrações existem. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Né? Eu tenho... Tendo os sinais de mais e menos, eu consigo contar os termos, porque os termos estão sempre entre eles. Então, eu tenho aqui um termo, 2 termos, 3 termos, 4 termos, 5 termos. E aí eu coloquei eles de forma separada aqui. Detalhe, gente. O sinal que antecede esse termo acompanha, está presente. Faz parte dele. Então, quem é o primeiro termo dessa equação aqui? É o 3x sobre 2. Ele é positivo quando não aparece nenhum sinal. O segundo aqui é o menos 2. O terceiro é o 3x positivo. O próximo aqui é o menos 4, não 4, menos 4, porque tem um sinal antes. E o último termo aqui é o menos x, ok? Não esqueçam que o sinal acompanha o termo. Beleza. Incógnita. O que é a incógnita? É o termo desconhecido, é a variável, é o elemento que nós queremos encontrar. Então, nesse caso aqui, eu só tenho um elemento desconhecido, que é a letra x. Professor, nesse caso, não teria que colocar menos x? Não. Para a identificação da variável, nós não colocamos o sinal, tá? Nós simplesmente indicamos qual é a letra que está presente nessa equação. Tranquilo? Letra X. Aí eu tenho termos com incógnita. O que são termos com incógnita? É os termos aonde a incógnita está presente. Então, eu tenho aqui, ó, nesse primeiro, 3x sobre 2. Então, eu tenho um termo que apresenta incógnita. Eu tenho esse outro, 3x, é um termo que apresenta incógnita. E eu tenho esse outro, menos x, que é outro termo que apresenta incógnita. Aí eu tenho os coeficientes. Eu vou colocar aqui, ó, coeficientes. Professor, o que é o coeficiente? Coeficiente são exatamente os números que estão juntos com a incógnita. São os números que estão presentes com a letra, estão associados a ela. Então, nesse caso, eu tenho como coeficiente o 3x sobre 2, eu tenho o 3 sobre 2, isso aqui é um coeficiente, porque ele está presente com essa incógnita aqui, tá? Eu tenho o coeficiente dessa outra aqui, ó, é 3
porque o 3 está junto com esse x, e eu tenho o coeficiente dessa outra aqui, que é o menos 1, ok? Então, o coeficiente que está junto com as incógnitas são exatamente esses valores aqui. Só para que você entenda, tá, que coeficiente é o nome que se dá àquele valor numérico que está junto com a letra, beleza? Bom, nós temos também os chamados termos independentes. O que são os termos independentes? Termos independentes são os valores presentes na equação que não estão juntos com a variável, que é o caso do menos 2 e do menos 4. Por isso, eu destaquei aqui, menos 2 e menos 4. Beleza? Então, olha só essa linguagem. Termos são separados por sinais de mais e menos, é fácil identificar. Incógnita é a letra desconhecida. Termos com incógnitas é um conjunto de letras e números, certo? Que vai estar presente na equação. Coeficiente é o nome que se dá ao número que está junto com essa letra. E termos independentes são os valores numéricos que não contêm a letra. Beleza? Bom, agora que a gente já está preparado para compreensão dessa linguagem, vamos partir agora para o outro passo, que seria já a solução de uma equação, certo? O que é solucionar uma equação? A gente já viu que uma equação é um desafio matemático onde nós temos que provar uma igualdade. Eu vou ter uma coisa igual a outra e vai apresentar uma variável. Então, solucionar uma equação é encontrar o valor dessa variável que faz com que essa sentença aberta seja verdadeira. Eu tenho aqui, por exemplo, 3x igual a 18. Isso é uma equação? Sim. Professor, qual a operação matemática que está envolvida aí? A de multiplicação. 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Não apareceu um indicativo de multiplicação, mas toda vez que você tiver um número e uma letra junto, 5yz, isso é a mesma coisa que 5 vezes y vezes z. Você não tem necessariamente a obrigação de indicar a multiplicação. Isso já fica de forma implícita. Se você tem um número e uma letra juntos, de forma implícita, já existe uma multiplicação ali. Tranquilo? Então, 5yz é 5 vezes y vezes z. 3x quer dizer 3 vezes x. Beleza. Então, para nós resolvermos isso daqui, basta a gente encontrar o valor que vai fazer isso aqui ser verdadeiro. Então, qual é o elemento que multiplicado por 3 vai dar 18? Ah, professor, o número que multiplica por 3 e dá 18 é 6. Então, 3 vezes 6, 18. Pronto, a solução dessa equação é o 6. Ou seja, o conjunto verdade é o número 6. Tranquilo? Isto que é encontrar a solução de uma equação. Beleza. Vamos pegar um outro caso aqui. Ó. Eu tenho aqui x mais 7 igual a 12. Qual o número que somado com 7 dá 12? Ah, professor, essa é fácil. 5. Beleza. 5 é a solução desse problema. Tá? Professor, está muito fácil. Calma, nós estamos compreendendo o processo. Tá? E é muito importante que, principalmente você que tem um pouco mais de dificuldade, que você acompanhe esse passo a passo para quando a gente chegar nos casos mais complexos, você não vai ter tanta insegurança na hora de resolver. Beleza? 20 menos x igual a 15. A solução disso é um número que tirado de 20 dá 15. Professor, é 5 também. Ah, beleza, 5. Ó, professor, que coincidência. A primeira equação, a solução deu 5. A segunda equação, a solução também deu 5. Tem alguma coisa a ver? Tem. Sim, e foi proposital que eu coloquei esses dois formatos de equação. Por quê? Para que você entenda o nome que se dá quando duas equações apresentam a mesma solução. Olha só, elas são chamadas de equações equivalentes. Aí o aluno fala assim, professor, mas qual que é a necessidade de eu saber isso? A CESP, por exemplo, é uma banca que usa, às vezes, desse recurso, porque ela faz afirmativas e pede para você julgar. E aí você pode estar, por exemplo, diante de uma situação onde ele apresenta duas equações
E no final ele afirma que a solução, que essas equações elas são equivalentes. Aí o aluno fica assim, bugado, com cara de bobo, não sei o que é isso, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que resolver as equações? Sim, você vai ter que resolver. Mas o que é uma equação equivalente? Então, equação equivalente são equações que apresentam o mesmo conjunto solução. O conjunto verdade é o mesmo. O mesmo valor de solução para a equação A é para a equação B. Então, eu digo que A e B são equivalentes. Tranquilo? Beleza. Bom. Continuando aí, galera. Bom, vamos ver agora situações onde nós temos uma equação para resolver e essa equação ela pode apresentar denominador ou não. Vamos ver primeiramente os casos que não apresentam denominadores e aí depois a gente resolve os com denominadores. Veja bem, galera, ó, eu tenho 5x menos 6 igual a 3x mais 4. Então, o objetivo é resolver essa equação. A gente já viu que para resolver é encontrar o valor da variável que faz isso aqui ser verdadeiro. Agora a gente vai entrar num conjunto de regras, de procedimentos que têm que ser adotados para que a gente consiga chegar nesse conjunto de solução, ok? É muito comum quando você aprendeu isso pela primeira vez lá no ensino fundamental ainda, que foi o primeiro contato seu com uma equação do primeiro grau, a linguagem utilizada pelos professores é uma linguagem muito, digamos assim, popular, é uma linguagem que tecnicamente não é a comum, certo? Mas é uma linguagem que é compreensível, ok? Então, eu vou tentar abordar os dois tipos para que você consiga entender o que está acontecendo aqui. Por exemplo, eu disse para vocês que o sinal da igualdade, ele separa a equação em duas partes, em primeiro membro e segundo membro. Uma coisa que tem que ficar claro, muito embora nós expressemos esse tipo de linguagem, mas na prática ela não existe, não é real, é que nenhum valor passa de um lado para o outro. E a gente usa essa linguagem, e você está acostumado com essa linguagem, porque o professor, quando ele ensina, ele fala, passa para o primeiro membro, passa para o segundo, o que tem vem para cá, vai para lá. Beleza, gente. Por uma questão de compreensão, é aceitável esse tipo de linguagem, mas não que seja correto isso, porque às vezes o aluno fica achando que o número anda, que ele desloca mesmo, ele saiu daqui e deslocou para lá. Não, isso não ocorre, tá? O número não caminha, tranquilo? Ele permanece sempre na posição que ele está. O que nós vamos promover são operações matemáticas em ambos os lados da igualdade, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. É assim que é o procedimento, tranquilo? Então, nós podemos, sem medo de errar, fazer qualquer operação matemática numa equação. Soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, ok? Nós podemos realizar diversas operações matemáticas numa equação, tá? Com a seguinte condição. Tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Como assim, professor? Se você soma 10 de um lado, você soma 10 do outro. Se você multiplica por 1000 de um lado, você multiplica por 1000 do outro. A condição é essa. O que se faz de um lado da igualdade se repete do outro da igualdade. E isso vai lhe dar a garantia de não alterar o conjunto verdade. Ou seja, a solução do seu problema continua a mesma. Mesmo que eu multiplique aqui por 7, professor, sim, desde que do outro lado você multiplique por 7, não altera o resultado. Tranquilo? Então, para que a gente caminhe numa linguagem técnica compreensível, é isso que vai acontecer. Tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro. E nós vamos ter que proceder dessa forma para poder resolver uma equação. Bom, professor, mas não foi assim que eu aprendi. Eu aprendi
que o que tem a variável eu deixo de um lado, o que não tem a variável eu passo para o outro lado. Ah, beleza. Isso aí é aquele lance que eu fiz referência. É uma linguagem não tecnicamente correta, mas é uma linguagem que facilita a compreensão do procedimento e das metodologias que têm que ser usadas para resolver uma equação. Beleza? Então, podemos usar essa linguagem, professor? Podemos, mas agora com a consciência do que ocorre realmente. Beleza? Olha só, eu tenho 5x aqui e eu tenho 3x aqui. Para resolver a equação, nós temos que isolar a variável. O que é isolar a variável, professor? É deixar ela de um lado somente da igualdade. Eu não posso ter a variável no primeiro e ter a variável no segundo. Eu tenho que tê-la somente no primeiro ou somente no segundo. Professor, não tem que ser só no primeiro? Não. Pode ser num ou no outro. Isolar é deixá-la somente de um lado da igualdade. Qual? Não importa. Por questões, digamos assim, de costume, geralmente se deixa no primeiro membro, mas não é regra isso. Você deixa no qual você quiser, ok? Mas nós vamos usar essa metodologia de deixar a variável, fazer com que ela permaneça sempre no primeiro lado, no primeiro membro da equação, beleza? Bom, tecnicamente seria o seguinte, para que essa variável desapareça daqui, é 3x. Eu tenho que tirá-la daqui. Para tirar 3x, eu tenho que subtrair 3x. Por quê? Porque 3x menos 3x, isso dá o quê? Dá zero. Se dá zero, ela desaparece. Tranquilo? Então, é isso que nós vamos fazer. Para que essa variável desapareça, eu vou ter que subtrair 3x do lado direito da igualdade. Professor, mas como assim eu vou subtraindo? Eu não disse para vocês que nós podemos fazer qualquer operação matemática, desde que tudo que você fizer de um lado, você repita do outro? Ah, beleza. Então, o que ocorre na prática é isso aqui, ó. 5x menos 6 igual 3x mais 4. Veja bem. Deixa eu ajeitar aqui. Igual 3x mais 4. O nosso objetivo aqui é duas coisas. Primeiro, eu tenho que isolar a variável. Então, eu tenho que trazê-la para um lado. E o que não tem a variável? Eu tenho que passar para o outro lado. Ela não vai poder ficar no mesmo lado da variável. Beleza. Então, aqui tem a variável. A maior variável é o 5, certo? 5x é maior que 3x. Então, eu vou permanecer desse lado. Beleza. Então, esse 3 vai ter que sumir daqui e esse 6 tem que sumir daqui. Para que esse 3 suma, eu vou ter que subtrair 3 desse lado. Mas espera aí, se eu subtrair 3 desse lado, eu tenho que subtrair 3 desse outro também. Então, ó, menos 3x de ambos os lados da igualdade. Tranquilo? Professor, mas e aí? Agora falta o 6. O 6 está do lado do esquerdo, do primeiro membro. Ele não pode aqui, então eu tenho que desaparecer com ele. Se eu tenho menos 6, para desaparecer, eu tenho que somar com 6, porque menos 6 mais 6 é 0. Então, ou seja, para que esse 6 desapareça daqui, eu tenho que somar 6. Mas se eu somei 6 do lado esquerdo, eu tenho que somar 6 do lado direito. Tranquilo? Viram o que eu fiz aí? Então, esse é o procedimento. Agora, gente, acontece uma mágica fenomenal. Se eu tenho 3 positivo e 3 negativo, um elimina o outro. Pronto. Se eu tenho 6 negativo e 6 positivo, um elimina o outro. Quem sobrou desse lado? 5x menos 3x. Quem sobrou do outro lado? O 4 mais o 6. Tranquilo? Beleza. Então, de agora para frente, o que nós vamos proceder?
nós vamos fazer a operação com números inteiros. O que é a operação com números inteiros? Que é uma regra que você tem que dominar muito fortemente. Essa regra diz o seguinte, olha só, adição com números inteiros. Se você tem, por exemplo, mais 3, mais 2, menos 3, menos 2. Números com sinais inteiros, adição de números com sinais inteiros. Adição de números inteiros. Se os sinais forem iguais, você vai ter que somar e conservar o sinal. 3 positivo, 2 positivo. Soma 3 mais 2, 5. Conserva o sinal mais. Tranquilo? Menos 3, menos 2. Sinais iguais. Soma 3 com 2, 5. Conserva o sinal. Uma coisa que você não pode fazer é jogo de sinal aqui. Porque aqui não é uma multiplicação. Jogo de sinal, meu amigo, minha amiga, você só irá fazer se você estiver multiplicando ou dividindo. Ok? Caso contrário, prevalece essa regra. Se forem iguais, soma e mantém o sinal. Tranquilo? Professor, e se for diferente? Por exemplo, mais 3, menos 2, menos 3, mais 2. Se forem diferentes, nós vamos subtrair e conservar o sinal do maior número. Subtrair, como que eu faço essa subtração? Você pega o maior número e tira o menor. O maior é 3. 3 tira 2, 1. Quem é o maior? 3. Qual é o sinal dele? Mais. Então, a resposta vai ser mais 1. Menos 3 mais 2. Sinais diferentes. Então, tem que subtrair. 3 tira 2, 1. Quem é o maior? 3. Qual é o sinal dele? Menos. Então, fica o sinal negativo. Beleza? Tranquilinho? Bom, recordado essa regra de sinais, aí a gente vem para cá. Isso eu só posso fazer quando eu tiver termos correspondentes. Um termo é correspondente do outro quando ele for igual ao outro, seja em letra, seja em número somente, tá? Então, termos correspondentes, 4, todos os números são correspondentes. As letras são correspondentes também, as mesmas letras. X não é correspondente de Y, X é correspondente de X. E X não é correspondente de X ao quadrado. A correspondência implica em ter a mesma letra e o mesmo expoente. Aqui não aparece nada, é 1. Aqui é 2. Então, elas não são correspondentes, porque aqui o expoente é 2, aqui o expoente é 1. Então, para ser correspondente, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente. Tranquilo? Bom, essa é a analogia que a gente faz. São correspondentes, beleza. Apresentam a mesma letra com o mesmo expoente. Então, vai a regra de sinais. O 5 é positivo, o 3 é negativo, 5 tira 3, 2. O sinal do maior é positivo, fica positivo. Ok. Aqui, o 4 é positivo, o 6 é positivo, porque quando não aparece sinal é positivo. Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 4, 10, positivo. Beleza? Bom. E agora, professor, como que eu faço aí? 2x igual a 10. Mais uma vez, voltando lá ainda quando você aprendeu, o professor dizia assim, se um número está multiplicando de um lado da igualdade, você vai passar ele para o outro lado, ele passa dividindo. Dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, como eu disse, são linguagens coloquiais que, digamos, facilita a nossa compreensão. Mas, tecnicamente, o que acontece? Como eu falei para você, número não caminha. Não tem como um número andar de um lado para o outro. Então, números não se passa de um lado para o outro. O que ocorre são operações matemáticas iguais, equivalentes de ambos os lados. Veja bem, para que esse 2x desapareça e fica somente x, ao invés de 2x, tá? Eu posso simplesmente dividir por 2. Se eu dividir 2x por 2, eu vou ter somente x.
Para que ele 2 se torne somente 1, é só eu dividir por 2. Ah, professor, então eu posso fazer isso aqui? Posso. O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui. Por quê? Porque tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Ah, beleza. Então, 2x dividido por 2 vai ficar somente x. 10 dividido por 2 vai ser igual a 5. Pronto. 5 é a solução do problema. Porque solucionar é encontrar o valor de x que faz isso aqui ser verdadeiro. Depois, se você quiser tirar a prova, é só substituir o 5 no lugar do x e verificar se a igualdade é verdadeira. 5 vezes 5, 25. 25 tira 6, 19. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. 19 igual a 19, então é verdadeiro. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, eu fiz essa equação usando termos técnicos e mostrando para você como que, de fato, ocorre. É óbvio que você não vai precisar fazer desse jeito. Professor, eu acho mais fácil usar aquela linguagem que eu aprendi. Passa de um lado para o outro, trocou de lado, troca o sinal, está multiplicando, vai dividindo, está dividindo, passa multiplicando. Galera, eu também vou usar essa linguagem. Nós vamos falar desse jeito. Mas eu precisava mostrar para você, para que você entendesse o que é tecnicamente correto, tá? Mas aí agora nós vamos usar essa linguagem mais coloquial, até por você estar mais acostumado com ela e não causar uma certa dificuldade na compreensão. Eu sei que isso aqui foi mais difícil de compreender, mas isso é o que tecnicamente é correto. Beleza? Bom, então, usando essa mesma situação aqui, ó, se você vai resolver esse exercício de forma mais prática, mais direta, o que você faria? Objetivo, isolar a variável. Então, o que tem a variável, x vai para um lado, o que não tem vai para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, olha só, o 3 é positivo, vem para cá, negativo, ó, menos 3. O 6 é negativo, vai para lá, positivo. Pronto. 5 tira 3, 2. 4 mais 6, 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2, x igual a 5. Poxa, professor, foi bem mais rápido, bem mais prático. Sim, mas cabe primeiramente você entender o processo. Agora você está apto para fazer isso. Beleza? E é assim que a gente vai resolver os exercícios. Beleza, né? Bom, continuando aí então, galera, ó. E se tiver parênteses, professor? Veja bem, o parênteses, ele requer uma atenção nossa redobrada. Porque se eu tenho um parênteses envolvendo uma sentença matemática e esse parênteses, ele certamente vai ser precedido por um sinal, que pode ser positivo ou negativo, e às vezes por um sinal e um número. Se for o que for, seja só o sinal ou seja o sinal e um número, o parênteses indica que eu vou ter que fazer a multiplicação desse termo que antecede ele por todos os termos que estão dentro desse parênteses, ok? Então, olha só, eu tenho aqui menos 2x mais 2, menos 3x, menos 5. E isso aqui está tudo dentro do parênteses, ok? E eu tenho um sinal que antecede ele. Se esse sinal for negativo, galera, a atenção tem que ser mais do que redobrada. O sinal negativo faz com que todos os termos que estejam aqui dentro mudem o sinal dele. Então, quem é positivo passa a ser negativo, positivo passa a ser negativo, e quem é negativo passa a ser positivo. Tranquilo? O sinal de menos altera o sinal de todos os termos que estão dentro da equação. Tranquilinho? Bom, e se o sinal for positivo? Se for positivo, gente, não requer preocupação. Por quê? Porque o sinal positivo não tem esse poder de transformação, de mudar. O negativo, sim. O sinal negativo transforma, inverte tudo. O positivo mantém. Então, quem é positivo fica positivo, quem é negativo continua negativo. Olha só.
não houve mudança no sinal de nenhum termo. Tranquilo? Por quê? Porque o sinal é positivo. E se eu tiver um número antes do parênteses? Aí, galera, se eu tiver um número, você tem que observar. Esse número tem sinal positivo ou sinal negativo? Se tiver sinal positivo, os sinais não vão mudar. Se tiver sinal negativo, todos os sinais que estão dentro do parênteses irão mudar. E o número, professor? O número tem que simplesmente multiplicar. Então, eu vou pegar esse 2, vou multiplicar ele pelo 3, vou pegar o 2 multiplicar por esse 3 e vou multiplicar o 2 pelo x e vou multiplicar o 2 pelo 1. Sempre fazendo o jogo de sinal, certo? Ele vai fazer essa multiplicação. Observe que esse 2 multiplicou, ó, 2 vezes 3, acompanha aqui no azul, 6. 2 vezes 3, acompanha aqui, ó, 6. E ficou negativo porque o sinal do 2 é negativo. Então, vai mudar o sinal de tudo que está aqui, ó. Menos passou a ser mais passou a ser menos passou a ser menos passou a ser mais. E faz a multiplicação do número pelos números que estiverem lá dentro. Tranquilo? Belezinha, né? Vamos ver aqui uma situação. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2x mais 1, menos 3, que multiplica 5x menos 2, menos 6 mais menos x mais 8. Tenho parênteses, então o primeiro passo é eliminar os parênteses. Esse é o primeiro passo. Vamos lá. Para eliminar o parênteses, eu vou ter que ver se o sinal é mais ou menos, e se tiver número, eu multiplico. É menos, então vai mudar o sinal. Menos 2x vai ficar mais 2x. Mais 1 vai ficar menos 1. Professor, agora aqui eu tenho sinal e tenho número. Então, o número tem que multiplicar. Então, menos vai transformar, vai ficar menos. 3 vezes 5, 15. Depois, menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. Beleza, continuando. Menos 6, esse cara está sozinho, não mexo. Agora, o sinal que vem antes é um sinal positivo. O positivo não muda nada. Então, continua menos x mais 8. Depois, o que eu faço? Agrupo os termos com incógnita. É aquele lance. Tudo que tem a variável vai para um lado, o que não tem a variável vai para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, eu vou trazer essa variável para cá e vou passar o que não tem a variável para lá. Ou posso passar todas as variáveis para lá e vice-versa. Bom, vamos fazer o mais comum. 2x menos 15x, menos x vem para cá, mais x. Ó, esse x vai trocar de lugar. Então, ele vem positivo. Pronto. Agora, eu vou passar para o outro lado os que não têm a variável, que no caso é o 1 e o 6 aqui. Então, eu já tenho aqui o menos 6, continua, esse 6 aqui continua, mais 8 continua, e agora eu vou passar esse 1 para lá, ele vai mais 1, e vou passar esse 6 para lá, ele vai menos 6. Tranquilo? Beleza. Bom, aí nós aprendemos o quê? Sinais iguais soma, sinais diferentes subtrai. Eu tenho aqui o 2 e o x, eu tenho 3x, menos 15. Eu tenho aqui o 6 com o 6 dá menos 12, mais 8 e 1 dá 9, mais 9. Sinais iguais soma. Agora, os sinais são diferentes, professor. Sinais diferentes subtrai. Então, vai ficar aqui 3 menos 15, sinais diferentes, subtrai. 12, 15 tira 3, 12. Conserva o sinal do maior, menos 12. Menos 12 mais 9, sinais diferentes, subtrai. 12 tira 9, 3. Conserva o sinal do maior, menos 3. E agora, professor, o que eu faço? Bom, agora eu tenho que fazer com que esse 12x se transforme em x. Então, na verdade, é como se eu estivesse dividindo ambos os lados por menos 12. Uma coisa que a gente aprende também lá no ensino fundamental é assim:
Professor, toda vez que o x, que é a variável, é negativa, eu tenho que multiplicar por menos 1? Exatamente. Por que a gente faz esse processo de indicar que está multiplicando por menos 1? Na verdade, a gente não está multiplicando toda a equação por menos 1, só para torná-la positiva. Então, aqui é menos, com menos vai ficar mais, então eu vou ter 12x igual a 3. Vai se tornar positivo, porque eu multipliquei por menos 1. Ou você poderia passar o menos 12 dividindo. Tudo bem, daria na mesma. Tipo assim, ó, x igual a menos 3 dividido por menos 12. Sem problema, tá? Que é o que nós vamos fazer aqui. X igual a 3 dividido por 12. Ah, professor, aqui está positivo, lá está negativo. Só que está negativo em cima e negativo embaixo. E na divisão, nós fazemos jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Por isso que fica 3 sobre 12. Como não dá uma divisão, você pode simplificar isso aqui. Simplificar, dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, conclusão, x vai ser igual 3 dividido por 3 é 1, 12 dividido por 3, 4, x igual a 1 sobre 4. Pronto, está resolvida a equação. Tranquilo? Belezinha? Bom, gente, aos poucos a gente vai pegando e aí agora a gente vai engrossando o caldo, né? Vendo os casos mais complexos na medida que você vai entendendo. Bom, e se tiver denominador? Se tiver denominador, gente, nós estamos agora trabalhando com fração. Nós já tivemos aulinha sobre fração, né? Nós já falamos sobre MMC, já falamos sobre MDC, e é um assunto importante. Se você ainda não conseguiu compreender, recomendo você voltar lá e assistir essa aula de MMC, MDC, porque você vai aprender a fazer esses cálculos aqui. Então, eu vou partir do princípio que você já entende o processo de MMC. Eu tenho aqui uma equação que apresenta denominador. Primeira coisa que tem que ficar muito claro para você, prezado concurseiro. Você não pode fazer nenhuma operação matemática, uma soma, uma subtração, de soma ou subtração, não é bem nenhuma. Você não pode fazer uma operação de soma ou subtração de fração se os denominadores forem diferentes. Multiplicação, divisão pode, mas soma e subtração não pode, ok? Você precisa ter o mesmo denominador. E observem que eu tenho denominadores diferentes. Eu tenho aqui o 2, o 4 e o 3. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir todos os termos ao mesmo denominador. Ou seja, fazer com que o cara que esteja aqui embaixo seja o mesmo em todos. Tranquilo? Como que eu faço isso, professor? Agora a gente vai recorrer ao processo de MMC, que foi quando a gente aprendeu a fazer isso. Você pega os denominadores, 2, 4 e 3, e faz aquela paradinha para encontrar o denominador comum. Então, vou começar aqui dividindo por 2, né? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O 3 não dá para dividir, repete. 2 de novo. 1. 2 dividido por 2, 1. O 3 não dá para dividir, repete. Sempre o que não der, repete. Agora, eu vou ter que dividir por 3. 1 já está, 1 já está. 3 dividido por 3, 1. Depois que ficar tudo 1 aqui, acabou. Para encontrar o denominador comum, é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12 é o denominador comum, tá? É um denominador que eu vou utilizar. Professor, eu posso usar só o 12 ou poderia ser um número diferente de 12? O 12 é o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre eles, ok? É o menor. Mas poderia ser outro, professor? Poderia ser o 12, poderia ser o 24, poderia ser o 36. Qualquer um desses valores vai dar certo. Só que se você usar um valor que não seja o menor múltiplo comum, o que vai ocorrer é lá no final da equação, você vai ter que simplificar. Mas pode usar qualquer um deles. Por isso que, em alguns casos, se indica que, se você tem dificuldade de fazer isso, multiplica um pelo outro.
Olha só, 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Ah, professor, eu posso usar o 24 como denominador comum? Pode. Não tem problema, a sua solução não será diferente. É o que eu falei. Como 24 não é o menor múltiplo, no final você vai ter que simplificar. Mas você vai chegar na solução do mesmo jeito. Ok? Então, se você acha difícil fazer esse processo, você pode multiplicar um pelo outro. Tranquilo. Beleza? Bom, vamos lá. Então, a gente já sabe que o denominador comum é 12. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar o 12 aqui embaixo, vou colocar o 12 aqui embaixo. Tranquilo? Eu coloquei dos dois lados da igualdade o 12. E aí agora a gente tem uma regra, um procedimento. Esse denominador comum, eu vou ter que dividir ele pelo número que está aqui embaixo e o resultado disso eu multiplico por quem está em cima dele. Então, o 12 dividido por 2, 12 dividido, isso aqui dividido por esse, dividido, vai dar 6. Então, o 6 vai multiplicar o número que está em cima do 2. Quem está em cima do 2? Olha só, menos 1. 6 vezes menos 1 vai ficar menos 6. Tranquilo? 12 dividido por 4 dá 3. Então, o 3 vai para cima multiplicando o 2. 3 vezes 2, 6x, porque o 2 está acompanhado do x. Aqui, 12 dividido por 3 vai dar 4. Só que o 4, gente, observe, o 4 tem que multiplicar todos os que estão em cima do 3. Quem está em cima do 3? O 3 mais x. Então, esse 4 tem que multiplicar o 3, esse 4 tem que multiplicar o x. Recomendo vocês colocarem assim, 4 vezes 3 mais x. Toda vez que o cara que estiver em cima for mais de um termo, coloca ele entre parênteses. Não que seja obrigado, você poderia até fazer direto, só para você não correr o risco de multiplicar por um e esquecer de multiplicar pelo outro. Só por isso, tranquilo? Mas pode fazer direto. Agora, depois que você fez isso, você pode eliminar o denominador. E aí você vai passar a ter uma equação sem denominador. Menos 6 mais 6x. Aqui você já pode fazer a multiplicação, ó. 4 vezes 3, 12. 4 vezes x, 4x. E aí, daqui para frente, prevalece aquela regra. Traz a variável para um lado, isola ela, o que não tem a variável para o outro. Trocou de lado, troca o sinal. Então, eu tenho aqui o 6, o 4 vem para cá, negativo, 12, o 6 vai para lá, positivo. 6 tira 4, 2. 12 mais 6, 18. O que vai acontecer com 2? Ele vai passar dividindo 18. E 18 dividido por 2, 9. Pronto, está resolvida a equação. Tranquilo? Belezinha? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição,
tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso, o curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Bom, gente, só uma observação. Quando a gente tem um sinal negativo, e eu tenho um termo que tem um denominador, e em cima desse denominador tem vários outros termos, toma cuidado que esse sinal tem que fazer jogo de sinal com todos eles, tá? Toma cuidado com isso, ó. Esse menos aqui vai mudar o sinal do 3, do 2, do 5 e do 3. Olha aqui, ó. Eu posso escrever isso aqui nesse mesmo formato. É como se fosse separado. 3 sobre 2, 2 sobre 2, 5 sobre 2, 3 sobre 2. Olha aqui, ó. Então, toda vez que você tiver o mesmo denominador, você pode transformar daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz, vai depender da necessidade do exercício. Beleza? Isso aqui é uma situação, né, que vem o sinal de menos antes, só para mostrar para vocês. Então, para resolver isso aqui, eu tenho que fazer jogo de sinal para resolver isso. Ó, aqui, sinal de menos antes. Toma cuidado, porque esse 1 vai ficar negativo e o x vai ficar positivo, ok? Bom, vamos falar de problemas agora, gente. Problemas, o que muda, professor? O que muda basicamente agora é que, ao invés dele nos dar a equação pronta, ele vai nos relatar um fato, contar uma história, narrar uma situação, um problema, e você vai ter que entender essa linguagem e transformá-la numa linguagem matemática, ok? Isso que vai ser o problema. Para isso, é importante que a gente entenda algumas linguagens matemáticas. Professor, tem assim, digamos assim, alguma forma de eu decorar isso? Tem macete? Não tem, gente, não tem. A melhor forma de você resolver problemas matemáticos é resolvendo, exercitando, fazendo. Quanto mais você fizer, mais prático você vai ficar, mais acostumado com a linguagem matemática. Então, eu vou mostrar algumas linguagens matemáticas bem rapidamente aqui. Por exemplo, o triplo de um número é igual a 10. Triplo. Toda vez que o exercício falar número. Professor, como que eu represento um número? X. Professor, pode ser A, B, C, D, pode ser qualquer letra do alfabeto. Pode ser qualquer letra. Nós usamos geralmente a letra X, mas pode ser qualquer uma. Quando ele falar um número, você representa por uma letra. Ok? Então, o triplo de um número, 3 vezes x. O triplo de um número é igual a 10. 3x igual a 10. A soma de um número com 3 é igual a 15. Soma de um número, x, soma mais um número com 3. X mais 3 igual a 15. O quádruplo de um número resulta 90. Olha só, resulta é a mesma coisa que é igual. O quádruplo quer dizer 4 vezes. 4 vezes x igual a 90. Tranquilo? Outra linguagem. A diferença entre um número e 2 faz 36. Olha só, faz a mesma coisa que igual. A diferença, uma coisa menos a outra. A diferença entre um número e 2, ou seja, x menos 2 igual a 36.
A terça parte de um número é igual a 66. Terça parte é a mesma coisa que dividido por 3. Metade dividido por 2. Quarta parte dividido por 4. Quinta parte dividido por 5. E assim por diante. A terça parte de um número, x sobre 3, é igual a 66. X dividido por 3. Os 3/4 de um número é igual a 20. 3/4 é 3 sobre 4. 3/4 de um número é 3x sobre 4. Ok? É igual a 20. A diferença entre o quíntuplo e a quinta parte de um número resulta em 56. Diferença, então, é uma coisa menos a outra. A diferença entre o quíntuplo, ou seja, 5 vezes x, e a quinta parte de um número, ou seja, x dividido por 5. Então, eu vou ter uma situação assim, 5x menos x sobre 5 igual a 56. Beleza? Bom, existem várias outras linguagens matemáticas que, na medida que a gente for resolvendo, a gente vai recordando aí. Olha só uma situação problema. O quádruplo de um número diminuído de 10 é igual ao dobro desse número aumentado de 2. Qual é esse número? Então, vamos lá. O número, gente, nós vamos sempre representar pela letra x. Se ele fala o quádruplo de um número, então é 4x. Diminuído de 10, então menos 10. É igual ao dobro desse número, ou seja, 2x, aumentado de 2, mais 2. Pronto. Transformei a linguagem escrita numa linguagem matemática. Agora é só resolver de acordo com como nós aprendemos na equação. A variável de um lado, o que não tem vai para o outro, troca de lado, troca o sinal, o 2 vem para cá e o 10 vai para lá. 4 tira 2 é 2, 10 mais 2 são 12, e 12 dividido por 2, 6. Resposta, letra C. Tranquilo? Belezinha? De boa, né? Vamos fazer alguns exercícios agora envolvendo essa situação. Bom, Ministério Público Estadual de Goiás, 2018, gente, olha só. Assinale a alternativa com o resultado correto da seguinte raiz da equação do primeiro grau. Professor, raiz, que diabo que é esse? Professor, não sei que bicho que é esse não. Gente, raiz, conjunto solução, conjunto verdade, tá? É isso que é raiz. Raiz é a solução que faz com que aquela equação seja verdadeira. Ou seja, eu tenho que encontrar o valor de x. Bom, eu tenho ali 9x mais 75 dividido por x igual a 34. O que diz a regra? Bom, professor, se está dividindo, passa multiplicando. Se está multiplicando, passa dividindo. O x não está dividindo? Então, ele vai para lá? Multiplicando. Então, vai ficar bem assim, ó. 9x mais 75 igual a 34 vezes x, que é a mesma coisa que 34x, certo? Passei o x multiplicando o 34. Agora, a regra, o que tem x fica de um lado, o que não tem x vai para o outro. Então, eu tenho aqui 75 igual a 34x menos 9x. Professor, não era para ter passado o 34 para cá? Gente, eu disse para vocês que a variável ela pode estar de qualquer lado. Pode ser do lado esquerdo ou do lado direito. Você que escolhe. Não é obrigado a ser do lado esquerdo. Eu passei ela para o lado direito, porque aí eu não vou precisar multiplicar por menos 1, porque senão ficaria negativo, porque o 34 ia ser negativo e ele é maior. Então, para que eu não precise fazer isso, eu resolvi passar o 9 para lá. Mas se você passar o 34 para cá, tranquilo também. Você só vai ter que multiplicar por menos 1 no final. Então, eu vou ter aqui 75 igual 34 tira 9, 25x. 25x é 25 vezes x. Está multiplicando, passa dividindo. Então, quem vai ser meu x? 75 dividido por 25, que vai ser igual a 3. Resposta, letra D. Tranquilo? Belezinha? De boa, né? Veja bem, gente, você já tem aí já uma certa informação que já lhe dá condições de começar a pensar um pouquinho antes da minha solução aí. Então, o que a gente vai fazer a partir de agora, nesses exercícios que a gente tem para resolver, é
Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver o exercício, depois você acompanha a solução que eu vou dar. Tranquilo? Olha só, Banca FCC 2018. O preço de um automóvel à vista é de 36 mil. E um certo financiamento permite que esse mesmo automóvel seja pago em 18 parcelas mensais idênticas de 2.200. Sendo assim, optando por financiar a compra do automóvel, o valor total a ser pago pelo automóvel em relação ao preço à vista aumentará em... Aqui nós temos um dificultador maior nesse exercício, que é o cálculo percentual. Além de ter que fazer o trabalho de encontrar a solução desse problema, eu tenho que fazer um comparativo em termos percentuais. Ele não quer a resposta objetiva, de valor, ele quer o percentual. Ele não quer saber quanto aumentou, mas quantos por cento isso representa. Tranquilo? Mas para encontrarmos esse percentual, eu preciso saber quanto que aumentou. Como que eu descubro quanto que aumentou aqui? Se o carro à vista é 36 e ele foi pago em 18 parcelas de 2.200, então eu tenho que o valor total dele, o valor final, vamos chamar assim, tá? Vai ser igual a 18 vezes 2.200. Que ele vai pagar 18 parcelas de 2.200. Quanto que é 18 vezes 2.200? Isso aqui vai dar 39.600. Ah, beleza, professor. E aí, o que ele quer saber? Ele quer saber o valor total a ser pago em relação ao preço à vista. Valor à vista. Valor à vista. Qual que é o valor à vista? 36 mil. Subtraindo aqui, tirando 39, tira 36, eu vou ter 3.600. Pronto, 3.600 é o valor que ele está pagando a mais por ter financiado esse veículo. Mas a pergunta não é essa. Ele não quer saber quanto que vai aumentar em valor, mas em percentual. Então, agora é só calcular quanto que é 3.600 de 36 mil. Bom, para quem tem aí uma noção boa de porcentagem, faz isso mentalmente e já vai descobrir que é 10. Se você não tem, recomendo também, nós já tivemos essa aulinha de porcentagem, como faz isso. Vou mostrar aqui, faz uma regrinha de 3. Ó, 36 mil está para 100%, 3.600 está para X. E fazendo aqui esse cálculo, você vai encontrar que X é igual a 10, certo? Multiplica esse vezes 100 e divide por 36 mil. Então, resposta, 10%. Beleza? Na aulinha de porcentagem, a gente detalha mais como que faz esse cálculo aí. Vamos lá, para mais um aqui. VUNESP 2017, gente, olha só. A quantia de 7 mil foi dividida entre 3 pessoas da seguinte maneira. A segunda recebeu o dobro da primeira e a terceira recebeu o dobro da segunda. Assim, a segunda recebeu. Aí aqui as alternativas. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e acompanha a solução aí. Vamos lá? Olha só, gente. Primeiro, tomar cuidado que ele não quer saber qual é o valor que foi repartido. Ele quer saber o valor que foi recebido. E cada pessoa recebeu uma quantia diferente da outra. Então, você precisa estar atento. A pergunta faz referência a quem? A primeira pessoa, a segunda ou a terceira? A segunda. Ele quer saber quanto a segunda recebeu. Beleza. Mas vocês observem que o que a segunda recebeu está em função do que a primeira recebeu. Então, eu preciso saber quanto que a primeira recebeu para descobrir quanto que a segunda recebeu. E se por acaso ele quisesse saber a terceira, eu também descobriria, porque ele falou que a terceira é o dobro da segunda. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. A primeira pessoa recebe X, não sei quanto que é, X. A segunda pessoa, o que ele falou da segunda pessoa? Recebe quanto?
recebe o dobro da primeira. Então, o dobro de x, 2x. Aí eu tenho uma terceira pessoa. O que acontece com essa terceira pessoa? A terceira recebeu o dobro da segunda. Quanto que a segunda recebeu? 2. Qual que é o dobro de 2? 4. Beleza? Tranquilo. E agora, professor, o que eu faço? Veja bem, gente, não foi R$7.000 distribuído? Sim. Se eu somar o que a primeira recebeu, mais o que a segunda recebeu, mais o que a terceira recebeu, tem que dar quanto? 7.000, que é o valor dividido. Portanto, x mais 2x mais 4x é igual a 7.000. E aí, como são termos iguais, 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7. Então, eu tenho aqui 7x igual a 7.000, portanto, x vai ser igual a 7.000 dividido por 7, né? O 7 vai passar dividindo, 7.000 dividido por 7.000. Mas aí, gente, veja bem, 1.000 é o que a primeira pessoa recebeu, que é x. E a pergunta é o que a segunda recebeu. A segunda recebeu 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 1.000, 2.000, letra B. Beleza? Tranquilo? Então tá aí. Banca Vunesp aí, ó. Vamos lá, exercício 4, Banca FCC 2018. O que nós temos aqui, gente? Ó, um casal tem um filho. No aniversário do filho, a mãe disse ao pai: eu sou 5 anos mais nova do que você e sua idade é o triplo da idade do nosso filho, mais 1 ano. Sabe-se que nesse dia a mãe tinha 32 anos. Quando o filho nasceu, a mãe tinha. Então, aqui as alternativas de resposta. Dá uma pausa e tenta resolver aí. Bom, vamos lá, galera. Como que a gente pode fazer isso? Veja bem, eu sei a idade da mãe. Observe que o objetivo é descobrir a idade da mãe quando o filho nasceu. Eu sei a idade dela atualmente, 32. Mas quantos anos ela tinha quando o filho nasceu? Para que eu possa descobrir isso, eu preciso saber quantos anos o filho tem. Tipo assim, se o filho tiver 10 anos, 32 tira 10, 22. A mãe vai ter 22 anos. Se o filho tiver 11 anos, a mãe vai ter 35, 32 menos 11, teria 21. E assim por diante. É só pegar a idade atual menos a idade do filho, eu acho a idade da mãe, que é a pergunta quando o filho nasceu, certo? Então, a mãe vai ter a idade que ela tem, 32, menos a idade do filho. Então, nosso objetivo é descobrir a idade do filho, tá? Então, eu tenho que a idade do filho, vou colocar aqui, ó, a idade do filho é x. Tranquilo? A idade do filho é x. Qual é a idade do pai? Isso aqui é a idade atual do filho, tá? X. Qual é a idade do pai? A idade do pai eu não sei. Sei. Eu sei a idade do pai. De duas formas tem como eu descobrir a idade do pai atualmente. Duas formas. Primeiro, ele não falou que a idade do pai é o triplo da idade do filho mais 1? Ou seja, 3 vezes a idade do filho mais 1. Ah, beleza. A idade do pai é o triplo da idade do filho mais 1. A idade da mãe é 32. Ele falou aqui, ó, que a mãe tem 32 anos. Isso aqui, gente, é atualmente. Tudo isso aqui é atual. Beleza? Isso aqui é atual. Mas eu sei, também pelo enunciado, que a mãe é 5 anos mais nova do que o pai. Eu sou 5 anos mais nova do que você. A mãe é 5 anos mais nova do que o pai. Se a mãe é 5 anos mais nova, é porque o pai é 5 anos mais velho. Então, eu posso concluir que a idade do pai atual vai ser a idade da mãe mais 5, ou seja, 37. Eu sei que atualmente o pai tem 37 anos, se a mãe tem 32. Portanto, eu tenho que 3x mais 1 é igual a 37. 3x é igual a 37, passa 1 para lá, ele vai negativo.
3x é igual a 36. E 36 dividido por 3, 12. Ou seja, atualmente, quantos anos o filho tem? 12 anos. Se o filho tem 12 anos, a mãe, quando ele nasceu, vai ter 32 menos 12, isso vai ser igual a 20. Portanto, a mãe tinha 20 anos quando o filho nasceu. Beleza? Esse é um dos caminhos para resolver isso. Você poderia usar outras analogias. Se você fez diferente, não tem problema nenhum. Só que a idade da mãe não vai mudar. Se você encontrou valor diferente de 20, está errado. Mas você pode ter usado outro caminho e ser correto também. Beleza? Outra analogia, beleza? Tranquilo? Então tá então. Professor, eu não consegui resolver. Galera, é aquele lance, não tem macete para isso. Só aprende fazendo. Então é treinando, treinando e treinando. Então vamos continuar treinando. Banca Vunesp de novo. Para comprar um celular, Alberto precisa de R$200 a mais do que possui. Mas se ele tivesse o dobro da quantia que tem, compraria esse celular e ainda lhe sobrariam R$100. Nesse caso, o preço desse celular é... Aí aqui as alternativas de resposta. Então vamos lá. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer e acompanha a nossa solução aí. Vamos lá, galera. Olha só. Para comprar o celular, ele precisa de R$200 a mais do que possui. Então, ou seja, o que ele tem não é suficiente. Se ele tiver 200 a mais, ele consegue comprar o celular. Quanto que Alberto tem? Alberto possui X reais. É isso que ele possui. Tá? Ele falou que se ele tivesse R$200 a mais, ele compraria o celular, porque ele precisa de 200 a mais, tá? Para comprar o celular. Então, eu posso concluir que, por exemplo, o preço do celular é X mais 200. Esse é o preço do celular. X mais 200. Tranquilo? Bom, o exercício também disse o seguinte: se ele tivesse o dobro da quantia que tem, compraria esse celular e ainda lhe sobrariam R$100. Agora, como que eu posso matematicamente expressar isso? Bom, isso aqui foi um caminho que eu criei. Você poderia ter criado outros caminhos. Mas com base nesse caminho que eu criei, dizendo que Alberto tinha X, que o celular custa X mais 200, então eu posso entender assim: se ele tivesse o dobro da quantia que ele tem, ou seja, ao invés de X, ele tivesse 2X, certo? Ele compraria o celular e ainda restariam R$100. Ou seja, em outras palavras, o dobro da quantia que Alberto tem, menos o valor do celular, é igual a 100, porque é o que sobra. Então, se eu pegar a quantia de Alberto, multiplicar por 2x, e subtrair o valor do celular, que é x mais 200, isso aqui vai ser igual a 100, de acordo com o texto. O dobro do que ele tem menos o celular sobra 100. Então, 2x menos o valor do celular igual a 100. Por que eu coloquei entre parênteses? Porque o menos não é só do x. O menos é do 200 também. É o conjunto. E aí, lembram, para tirar do parênteses, faz jogo de sinal. 2x menos 200 igual a 100. O que tem x de um lado, o que não tem x para o outro. 2x menos x igual a 100 mais 200. 2x tira x, fica x. 100 mais 200, 300. Professor, a resposta é 300? Não. A pergunta, qual é a pergunta? O preço do celular. Ele não quer saber o que Alberto tem. Se ele perguntasse qual é o valor que Alberto tem, seria 300. Esse é o valor, porque x é o valor que Alberto tem. Mas ele quer saber o preço do celular. Então, eu tenho aqui 300
mais 200, que é igual a 500 pila, letra B, R$ 500. Esse é o valor do celular. Tranquilinho? Beleza? Então tá aí, gente. Mais um desafio resolvido. Professor, eu consegui resolver esse. Parabéns. Se não conseguiu, galera, tenta fazer novamente. E a minha, digamos assim, a maior preocupação não é se você não conseguiu fazer, é se você compreendeu ou não a resolução do exercício. Professor, eu compreendi. Depois que você fez, eu compreendi. Bacana. Gente, isso aqui é prática. Só se aprende fazendo. Então tem que fazer, fazer e fazer. Treinar, treinar e treinar. É só assim, se aprende exercitando. Belezinha? Tranquilo? Bom, e assim chegamos ao final da nossa aula. Galera, um beijo no coração muito forte de vocês. Peço a Deus que continue dando força para você manter firme nessa jornada, que sabemos que não é fácil, mas é possível porque Deus está contigo. E é na crença desse mesmo Deus que nós marcamos nosso próximo encontro, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Tchau, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova, dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do personal coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né, que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal, aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação.
Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor? Cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante, comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação, então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para... aí você vai ter aí para motos, né? Motos. Então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, não apresentar tatuagem que. Por quê? Já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Faça inclusão, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né?
Então, esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí, o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas, né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, essa aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser, tá? A sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases o candidato, o do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. É o que aqui acontece. NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então, dá 400 dividido por 40. Então, tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos, o cara tem que acertar 20 questões. 20 de 40. Então, tá certinho aí. É 50%. Então, você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso. Tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui. Olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas da prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então, dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810.
Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos, prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana, matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144, o Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui.